Olá a todos e todas. Dando continuidade ao nosso assunto Coisa Julgada, nós falávamos no nosso último encontro sobre a coisa julgada e nós encerrávamos aquela nossa aula fazendo uma crítica à impossibilidade, aliás, de recurso nas sentenças que são proferidas pelos juizados especiais federais. Nós fizemos uma abordagem sobre o entendimento massivo dos magistrados que compõem os juizados especiais federais e aquilo que entende a nossa Corte Excelsa, o Supremo Tribunal Federal, no sentido de que há uma interpretação equivocada sobre o que seria sentença definitiva para o padrão estabelecido pelo artigo 5º da Lei 10.259, que regulamenta os juizados especiais federais. E nós havíamos combinado dar seguimento ao nosso raciocínio, falando hoje, brevemente, sobre a possibilidade de relativização da coisa julgada. Então, quem assistiu à nossa última aula, certamente nos ouviu falar por alguns momentos de que a coisa julgada ela é imutável, ela é inalterável, mas tudo isso nós sempre fazíamos a seguinte colocação: em tese. E por que em tese? Porque a própria legislação processual civil vai nos permitir, vai nos dar a permissão para que nós discutamos a validade, a legalidade, a licitude dos atos praticados, inclusive a sentença, e, uma vez que esses atos possam vir a ser discutidos ou rediscutidos, isso poderia ensejar a rescisão da sentença e a anulação de um ato decisório. E é sobre isso que nós iremos abordar na aula de hoje. Então, vamos falar um pouco sobre a ação rescisória que está prevista no artigo 966 do CPC em vigor e vamos também falar um pouco sobre a ação anulatória, todo o enredo e a possibilidade de se discutir em sede de ação própria a possibilidade de anulação de uma sentença de mérito. Pois bem, dando sequência à nossa discussão sobre relativização da coisa julgada, é importante dizer que o objetivo do Código de Processo Civil consagrar uma ação que tem o condão de rescindir, de tornar possível o desfazimento de uma sentença, a ação rescisória ela tem esse compromisso. O objetivo do legislador, ao vislumbrar a possibilidade de que isso aconteça, obviamente é não permitir que uma decisão causadora de uma flagrante injustiça tenha consolidado o seu entendimento. Encontre a consolidação do entendimento, mesmo perpetrando um traço inequívoco de injustiça. E, portanto, verificando a necessidade de não dar um caráter absoluto ao senso de injustiça, o legislador ele vê, obviamente, em um rol exaustivo, em um número clausus de possibilidades, a uma ideia de rescisão da sentença, e isso está, como já dito antes, respaldado no artigo 966 do Código de Processo Civil. Então, nós trataríamos em que circunstâncias o legislador ele permitiria a ocorrência da ação rescisória e, obviamente, um pouco de como
seria processada essa ação. Então, vamos falar um pouco sobre as hipóteses que ensejariam a propositura da ação rescisória e, logo em seguida, eu falo um pouco sobre o processamento da ação rescisória, que, conforme eu falei na última aula, tem todo um quê de recurso, mas não é recurso. E eu falo em seguida quais seriam essas particularidades que fazem com que nós associemos a ação rescisória com o interesse recursal e, não obstante, eu repita, não haja qualquer tipo de adentramento recursal na ação rescisória. Então, o artigo 966, o artigo 966 do CPC, estabelece como causas que podem ensejar a propositura da ação rescisória pela parte prejudicada, dando-nos as seguintes hipóteses. A ação rescisória poderia ser conclamada quando a decisão proferida for fruto de uma prevaricação, de uma concussão ou de uma corrupção do magistrado prolator da sentença. E aqui nós estamos diante de 3 ilícitos penais previstos no Código Penal. Para quem quiser se aprofundar nessa parte de ilícitos penais, basta dar uma olhada a partir do artigo 312 do CP, do Código Penal. O legislador ele fala sobre os crimes praticados por servidores públicos, crimes contra a administração pública. E dentre esses delitos estão a prevaricação, que é um ato de omissão, é o deixar de praticar um ato de ofício, é o servidor público que tem a obrigação de tomar uma medida, de tomar uma decisão, de cumprir com o seu dever, e ele se omite nesse compromisso. Ele cometeria a prevaricação. A concussão é aquilo que o legislador, aliás, que o doutrinador, perdão, chama de extorsão administrativa. Então, seria concussão quando o servidor público exigisse uma vantagem para si ou para outrem. Não é pedir, não é solicitar, é exigir. Por isso que nós associamos a concussão com a similaridade à extorsão. Então, nesse caso, o juiz exigiria uma vantagem para decidir favoravelmente a alguém e, obviamente, desfavoravelmente a outra parte, e isso macularia o conteúdo da sua decisão. E a terceira hipótese dessa primeira situação seria um ato de corrupção do juiz, e aqui nós estaremos falando da corrupção passiva, em que o magistrado ele aceitaria, solicitaria ou receberia uma vantagem indevida para praticar o ato nos moldes desejados por quem o corrompeu. Há sempre um dizer que é muito falado quando se discute corrupção, que é onde há corrupto, há um corruptor, e isso é uma verdade. Então, nesse caso, o magistrado, ele seria seduzido por uma proposta, ele aceitaria, receberia ou solicitaria. Observem que não é exigir. Se é exigir, já não é mais corrupção, passa a ser concussão. O magistrado, ele seria seduzido por essa proposta indecente e ele beneficiaria alguém em detrimento da outra parte, comprometendo totalmente a lisura do seu julgamento. Em seguida, o Código também prevê a possibilidade da aplicação da ação rescisória quando o magistrado for impedido ou absolutamente incompetente. Nesse caso, nós estamos falando de impedimento do juiz, não estamos falando de suspeição. E por que não? Porque a suspeição é uma hipótese de nulidade relativa, ela pode ser convalidada se não ficar comprovada
a prejudicialidade da ação de quem estaria numa posição de suspeição, não há que se falar em nulidade do ato. Então, por exemplo, imaginemos, pois, que alguém, supostamente, na condição de amigo íntimo de uma das partes, proferiu sentença. Se ficar comprovado que aquela amizade íntima não influenciou no resultado, não há que se falar em nulidade da sentença. Isso, gente, não é discutido no impedimento. O impedimento é causa imediata, é vício insanável, é nulidade que se evidencia logo após a prática do ato. Não há que se falar em discutir prejudicialidade. Não, nesse caso aqui nós estaríamos falando de um ato que é, no seu nascedouro, já um ato nulo de pleno direito. Então, por exemplo, o magistrado não pode julgar a ação em que sua esposa é parte. Ainda que ele possa dizer, mas isso não influenciou, não há negócio, não há negociação com relação a essa isenção. Então, as causas de impedimento são causas passíveis da propositura da ação rescisória. Enquanto que a outra hipótese é a incompetência absoluta, que nós já falamos em outro momento. A incompetência absoluta é aquela que deriva em razão da matéria ou em razão da pessoa / função. Nessas hipóteses, o magistrado, de forma alguma, poderia atuar fora da sua esfera de competência. A incompetência absoluta, ela não vai ser validada posteriormente. E até por isso, o legislador estabelece que, em qualquer tempo e grau de jurisdição, ela pode ser discutida, inclusive após o trânsito em julgado, mediante a propositura de ação rescisória. Lembrando que essa segunda hipótese ensejadora da ação rescisória não alcança a incompetência absoluta. Nós vimos que o magistrado que é territorialmente incompetente, exerce a atuação em um território incompetente, mas que não tem uma provocação por parte dos envolvidos, a sua competência ela é prorrogada. Em tese, aquele juízo que seria incompetente, pelo silêncio dos envolvidos, torna-se um juízo competente. Essas prerrogativas vão estar muito melhor trabalhadas lá no artigo 64 do Código de Processo Penal. Em seguida, também é cabível a ação rescisória quando for a ação baseada em um ato consequencial de dolo ou coação da parte vencedora, ou quando for resultado de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei. E aqui nós estamos falando das hipóteses de defeitos do negócio jurídico. Nós aprendemos, quando nós estudamos direito das obrigações, que um negócio, para ser válido, ele precisa encontrar licitude no objeto, precisa encontrar a possibilidade de as partes contraírem e precisa estar baseada em uma forma prescrita e não defesa em lei. Aqui, nós estamos falando de uma situação que poderia ter sido fruto de um erro, de um engano, de um dolo, de uma coação, de uma simulação, com o objetivo, com o propósito de fraudar a lei, de trazer uma interpretação enganosa, de induzir a erro. Por exemplo, o aplicador do direito, aquele que vai julgar a demanda, o magistrado, nesse caso. Também é cabível a ação rescisória quando a decisão ofender coisa julgada anterior. Então, vamos imaginar que aquela sentença que está se buscando a rescisão, na verdade, ela é uma repetição de algo que já foi julgado anteriormente. Nós, obviamente, vamos entender que, ao se referir a essa coisa julgada no artigo 966,
o legislador está se referindo à coisa julgada material. Até porque é ela que inibe a propositura de uma outra ação. A coisa julgada formal, nós já falamos isso no nosso último encontro, ela permite, sim, a promoção da ação por mais duas tentativas. A partir da quarta tentativa, nós teríamos a ocorrência da perempção. Isso também foi debatido na nossa última aula. Em seguida, também é cabível a ação rescisória quando a decisão violar manifestamente norma jurídica. São aquelas decisões que afrontam cabalmente o entendimento normativo. Nesse caso, gente, não é uma questão de interpretação, é uma questão de violação frontal mesmo, manifesta. O juiz julgou em desarmonia com o entendimento claro da lei. Eu sou um crítico voraz às interpretações de obviedades. Obviedades não se interpretam. Então, eu fiquei muito incomodado com aquele julgamento do STF que ficava discutindo se o inciso 57 do artigo 5º da Constituição era passível de interpretação, quando não é. A sua leitura é muito clara, é muito evidente. Então, quando o magistrado ele ignora essa clareza e julga de maneira dissonante daquilo que a norma preconiza, essa decisão, não que vá, mas pode vir a ser rescindida. Quando a decisão for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. Então, se o fundamento da decisão é uma prova falsa, e essa prova foi notadamente considerada falsa em procedimento de ordem criminal, ou ela pode ser considerada falsa no trâmite da própria ação rescisória, isso é capaz, isso é possível de ensejar a procedência da ação rescisória, obviamente. A penúltima hipótese é quando surgir nova prova de que o autor não tinha conhecimento ou não podia fazer uso de um pronunciamento favorável a si. Está no inciso 7 do artigo 966. Então, nesse caso, imaginemos, pois, a situação em que, dentro da perspectiva do momento em que o processo tramitou, o autor ele não tinha conhecimento de uma prova ou de uma questão que permitiria uma interpretação a seu favor, mas agora, passado o trânsito em julgado, ele tem em mãos um documento ou uma afirmação que possa modificar a substância do entendimento proferido no âmbito da sentença. Nesse caso, possível é a propositura de ação rescisória para que essa nova evidência, essa nova prova, venha a ser examinada de maneira mais acurada. E o último dos contextos do artigo 966, que poderiam ensejar a promoção da ação rescisória, é quando a sentença for fundada em erro de fato. Então, considera-se erro de fato a decisão que admite fato inexistente, ou quando considera inexistente um fato que efetivamente ocorreu. Nesse caso, é preciso que isso seja tocado no assunto. As partes precisam dizer ao juiz: olha, excelência, o senhor não levou em consideração um fato notório que aconteceu, ou o senhor levou em consideração um fato que não aconteceu. E isso está na pauta do dia, na ordem do dia. Nós estamos falando de fake news, por exemplo. As fake news elas podem macular o entendimento de qualquer pessoa, inclusive de um juiz. Vez por outra, o professor ele pode ser pego numa fake news e reverberar para os seus alunos uma conduta inexistente, um fato inexistente, uma situação que foi distorcida. Então, essas hipóteses, elas compõem o rol taxativo permissivo do manejo da ação rescisória.
O artigo 967 diz que são legítimos para propor a ação rescisória a parte ou o sucessor da parte no processo, alguém que possa ter ou possa substituir alguém no processo, o próprio autor ou alguém que o tenha ou que possa vir a substituí-lo no processo. O terceiro interessado também pode promover a ação rescisória e o Ministério Público. Então, quem foi parte no processo, terceiros interessados e Ministério Público. A ação rescisória, ela obedece os requisitos do artigo 319, ela é uma ação, gente, não é um recurso. O artigo 968 vai nos dizer que ela observa os requisitos essenciais do artigo 319, com o acréscimo de, no pedido, solicitar-se um novo julgamento do processo, e há também a necessidade de depósito de um valor equivalente a 5% sobre o valor da causa para que seja reaberto a demanda. Nesse caso, a ação rescisória, ela vai... Isso é importante, gente. Eu falava agora há pouco que ela tem uma similaridade, não similaridade, mas ela às vezes é confundida com o recurso e a resposta é muito clara. Por que a ação rescisória ela é tão confundida com o recurso? Porque ambos, tanto o recurso como a ação rescisória, tramitam em juízo colegiado. Então, a ação rescisória ela não vai tramitar em juízo de primeira instância. Pelo amor de Deus, não digam que na sua comarca aí tem uma ação rescisória tramitando em primeira instância. Não tem. Ações rescisórias tramitam em tribunais. A competência é do tribunal para julgar a ação rescisória, certo? E ela passa por toda uma fase de instrução probatória e, ao final, ela será julgada pelo próprio tribunal. O tribunal competente para julgar vai julgar a ação rescisória, que tem prazo de 2 anos. Prazo prescricional de 2 anos para ser promovida. A gente aprendeu que prescrição no direito civil é a perda do direito de ação. Então, nesse caso, a ação rescisória ela prescreve em 2 anos, é a prescrição bienal. Tudo bem? Então, penso que nós esgotamos essa fala sobre a ação rescisória. E agora eu falo sobre a ação anulatória. Alguns juristas, importantes juristas, quando se referem à ação anulatória, eles mencionam a sua existência e emprestam a ela o caráter de querela nullitatis, com o objetivo de anular não a sentença, mas anular o processo. E a sentença, por ser um ato processual, ela seria anulada em virtude da aceitação, no que diz respeito ao argumento fomentado na ação anulatória. Então, nesse caso, nós poderíamos citar o seguinte exemplo. A ação anulatória, ela poderia ser invocada para desfazer todo um processo, anular todo um processo em que a citação não tivesse ocorrido. Por exemplo, o indivíduo não foi citado e o processo ele acabou trafegando normalmente, ele tramitou normalmente, sem que a parte tivesse sido sequer citada. O que é um descalabro, isso não pode. Nesse caso, imaginemos, pois, que essa decisão já transitou em julgado e agora a parte prejudicada, ela quer, de alguma forma, ter o direito, no âmbito da jurisdição, de buscar um reexame da matéria. Então, eu vou pedir que se anulem os atos, a fim de que seja refeita
ou refeito o ato que ensejaria, eventualmente, a citação. É um cerceamento claro de defesa nesse exemplo mencionado. Então, dentro dessa perspectiva, nós poderíamos falar sobre a ação anulatória, mas diferenciando-a da ação rescisória pelo seguinte pormenor. A ação rescisória visa desfazer a sentença. Eu não encontro óbices que mereçam o desfazimento do processo na íntegra, mas eu encontro na sentença um prejuízo que precisa ser corrigido. Já a ação anulatória vislumbra a anulabilidade de atos processuais não decisórios e que, por tabela, acabam ensejando a necessidade de que se anule também o ato para que ele não continue praticando ou chancelando os atos posteriores àquela ação, aquele momento do processo que estaria contaminado com a nulidade, com o caráter de anulabilidade que vai ser invocado na ação anulatória. Então, na ação rescisória, nós temos o ataque frontal à sentença, ao dispositivo da sentença, que é o que faz coisa julgada. A gente falou sobre isso quando nós abordamos os limites objetivos da coisa julgada. E nós temos a ação anulatória, que vislumbra anular um ato processual e não a sentença. Mas que, ao que se invoca, ao que se pleiteia a anulação desse ato, a sentença acaba perdendo o seu efeito, ela acaba também esbarrando na necessidade de que seja anulada. E há uma... Deixa eu abrir aqui a outra hipótese de que nós falemos sobre relativização, que é, agora sim, que é a coisa julgada rebus sic stantibus. Coisa julgada rebus sic stantibus. Esse nome ele é familiar para quem está cursando a parte de contratos no direito civil, porque quem estuda contratos já se deparou com essa expressão, a cláusula rebus sic stantibus, que é aquela cláusula que prevê a necessidade do cumprimento de contrato, mesmo nas hipóteses de imprevistos decorrentes de caso fortuito ou de força maior. É baseada na teoria da imprevisão. E aqui nós estaríamos falando de uma sentença que pode vir a ser modificada ulteriormente em virtude da ocorrência de uma mudança imprevisível das partes, das condições socioeconômicas das partes envolvidas. Então, por exemplo, imaginemos aqui o melhor exemplo para ilustrar a coisa julgada rebus sic stantibus são as sentenças de alimentos. A sentença de alimentos, ela não é ad eternum. Quem já se aprofundou em direito de família um pouco sabe que os alimentos eles têm um limite de concessão. O binômio que equaciona a disposição por decisão judicial do benefício da pensão alimentícia, necessidade de quem pede, possibilidade de quem presta os alimentos. Então, alimentando precisa ser identificado como alguém que está necessitando, está precisando dos alimentos, enquanto que o alimentante precisa ser alguém que tenha condições de suprir com a obrigação de cunho alimentar. Mas, voltando ao eixo da nossa explicação, os alimentos não são ad eternum. Eles vão ser exonerados em algum momento. Nós costumamos dizer que
Um indivíduo com 18 anos de idade, ele já poderia ser exonerado dos alimentos. Não que seja automático, mas já poderia. A jurisprudência também entende que aquele jovem que está cursando o ensino superior, ele tem prorrogado esse período, tudo isso está consagrado na jurisprudência, mas é importante dizer que não existe uma matemática objetiva no tocante a isso. O magistrado, ele não vai se ater à questão da idade, e sim ao cumprimento do binômio, necessidade barra possibilidade. Então, no fato, na situação hipotética de ocorrendo a prolação de uma sentença de alimentos e ela transitando em julgada, não quer dizer que ela seja irreversível. Até porque a parte alimentante pode promover ação revisional para diminuir e a parte alimentanda pode promover ação revisional para majorar. Mesmo depois do trânsito em julgado, sim. Dentro do processo, não, em outra ação, é ação revisional. Mas que caminha em dependência. São ações dependentes. A ação revisional, ela visa revisar o quê? O teor da ação que concedeu os alimentos em favor do alimentando. Então, a ação ela pode ser revista tanto por quem presta quanto por quem recebe, como ela pode ser exonerada quando ficar consignado, quando ficar claro que o alimentando não necessita mais, não carece mais do benefício da pensão alimentícia. Então, vindo a ocorrer um imprevisto, uma modificação socioeconômica em favor do alimentando ou do alimentante, essa sentença ela pode ser revisada tanto com a possibilidade de que os alimentos sejam aumentados, como também na possibilidade de que eles venham a ser diminuídos. Então, as sentenças de alimentos, elas são gravadas com um tipo distinto de coisa julgada que nós gostamos de nominar de coisa julgada rebus sic stantibus. Então, essas são as hipóteses de relativização, da coisa julgada previstas no direito processual civil. Espero que nós tenhamos conseguido chegar ao entendimento de vocês sobre essa parte final da coisa julgada. Eu vejo vocês num outro momento. Então, todos, um até logo.